Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a potenciação, que nós já aprendemos lá no sexto ano, mas agora com números negativos na base. Vamos lá? Muito bem, pessoal, então, potenciação, agora com números negativos. Vamos entender como isso funciona? Olha só. Primeiro, gente, vamos retomar um pouquinho o que é mesmo essa coisa da potenciação, né? A potenciação é aquela operação que a gente tem a base e o expoente, que é um número que fica se repetindo, multiplicando várias vezes o mesmo. Por exemplo, aí 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado, o que é isso? E não é 10, pelo amor de Deus, hein? Não é 5 vezes 2. Isso daí é 5 vezes 5, né? É o 5 que está ali na base que vai ser multiplicado e o 2, o expoente, diz quantas vezes eu vou multiplicar o 5. Então aí o 5 aparece duas vezes. Então 5 ao quadrado, ou 5 elevado a 2, é 5 vezes 5, 25, beleza? Outro exemplo, olha só, 2 elevado a 5. Eu inverti a base com o expoente, tá vendo? E o resultado dá diferente. Porque isso daí é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Mas agora é o 2 que está multiplicando. E quanto que dá isso? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32, beleza? Não é 10, não é 2 vezes 5. Agora, gente, 1 elevado a 7. Bom, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 1, né, pessoal? Lembra? 1 elevado a qualquer número sempre dá 1, porque fica multiplicando 1, então nunca sai disso. Vamos lembrar também, pessoal, do expoente zero. Quanto é que dá qualquer número elevado a zero? Dá 1, né, pessoal? Todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção de zero elevado a zero, que não está determinado, beleza? Muito bem, gente. Mais um exemplo, 6 elevado a 1, ou seja, lembrar aí do expoente 1, que é 6 mesmo, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Isso que a gente viu de potência lá no sexto ano. Agora, vamos colocar nisso os números negativos na base. Os negativos também podem aparecer no expoente, mas isso vai ficar mais para frente, beleza? Na base, pessoal, pode acontecer o seguinte, olha só aí, menos 5 elevado a 2. E veja que eu coloquei a base, o menos 5, entre parênteses. O que isso significa? Preste muita atenção, porque existe o caso com parênteses e sem parênteses, certo? Aí eu tenho menos 5 elevado a 2. Quando eu tenho parênteses, eu entendo que quem está elevado à potência, no caso aí elevado a 2, elevado ao quadrado, é todo mundo que está dentro do parênteses. Portanto, o menos e o 5, o sinal e o número. Portanto, menos 5 elevado a 2, o que vai ser, pessoal? Menos 5 vezes menos 5. É o menos 5 que vai ser multiplicado duas vezes. O sinal vai junto. E aí, quanto é que dá isso? Lembra da regra de sinal? Menos com menos dá mais. E 5 vezes 5 dá 25. Então, nesse caso, deu 25 positivo. Agora, olha esse exercício, que parecido. É praticamente a mesma coisa. Menos 5 elevado a 2, só que agora sem parênteses, beleza? E aí, pessoal, o que muda? O que muda, gente, que é matemática, é uma linguagem. E aí eu estou comunicando que tem uma diferença. E a diferença que eu estou comunicando para você é que, nesse caso, quem está elevado a 2 é só o 5, o menos não. Tá vendo a diferença? Lá em cima era o menos 5 que estava elevado a 2. Aí é só o 5. E esse menos? Esse menos é um sinal do lado que eu vou ficar copiando só. Então, não vai ter regra de sinal nesse caso, porque só tem um único menos, que vai ficar ali de lado. Veja só como é que vai ficar. Esse menos eu copio ele primeiro, ele não está na potência. Agora eu faço a potência, que é só 5 elevado a 2, ou seja, 5 vezes 5. Tá vendo a diferença, pessoal? O menos não vai junto com cada 5, porque quem está elevado a 2 é só o 5, o menos não. Beleza? E aí, olha o que acontece. Ficou, então, menos 5 vezes 5.
Negativo com positivo dá negativo. E 5 vezes 5, 25. Observe que deu diferente. Com o parênteses deu positivo, 25. E sem o parênteses deu negativo, 25. Beleza? Então, essa questão do parênteses é essencial aí nessa parte da potência. Tem parênteses, vai o sinal junto na potência, faz regra de sinal. Não tem parênteses, o menos vai ser só copiado, sempre vai dar negativo. E eu faço aí apenas a potenciação com o número, desconsiderando aí a parte negativa. Beleza? Isso é claro se tiver um menos na frente, né? Senão é o caso que a gente já tinha visto no ano passado. Beleza? Olha só, pessoal, mais um exemplo aí agora. Vamos colocar menos 2 elevado a 3, também com parênteses, certo? Muito bem, isso quer dizer que quem está elevado a 3 é o menos 2, o sinal e o número junto. Então, o que é isso? Isso é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O menos vai junto com cada 2. Aí vamos fazer regra de sinal? Menos com menos dá mais, aí mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, aí 4 vezes 2 dá 8. Então, aí deu menos 8, beleza? Vamos só mais um exemplo bem parecido, ó. Mesma coisa que a gente acabou de fazer. Agora sem o parênteses. Então, agora quem está elevado ao cubo? Quem está elevado a 3? É o menos 2? Não. É só o 2, porque não tem parênteses. Então, eu vou só copiar esse menos e vou fazer o 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Bom, isso daí vai dar negativo, né? Você não precisa nem ficar fazendo regra de sinal, mas se você quiser fazer também dá certo. Ó, negativo com positivo dá negativo, com positivo dá negativo, beleza? E aí 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Opa, e aí, professor, nesse caso deu o mesmo resultado, não fez diferença. É verdade. Tanto com parênteses como sem parênteses, nesse caso, deu menos 8, certo? Às vezes dá diferença, às vezes não dá. A gente vai olhar mais um pouquinho para essas questões para entender um pouco mais de quando que isso daí faz diferença, beleza? Vamos lá! Eu quero agora, pessoal, que você observe um padrão para não ter que ficar fazendo tantas regras e sinais. E a gente aproveita e faz alguns exercícios. Certo? Então, dá uma olhada só todos esses exercícios que eu vou colocar. Primeiro, eu vou fazer menos 2 elevado a 1. Bom, já relembramos nessa aula de hoje que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Não precisa nem fazer conta. Prossegue. Vamos fazer menos 2 elevado a 2. Bom, o que é isso? Tudo com parênteses, certo, pessoal? Menos 2 vezes menos 2. Isso dá menos com menos mais e 2 vezes 2, 4. Certo? Agora, de novo, menos 2 na base, só que elevado a 3. Perceberam o que eu estou fazendo? Estou usando menos 2 sempre na base como um exemplo. Poderia usar qualquer outro número, certo? Negativo. E estou no expoente colocando 1, 2, 3, 4. E vou ir enquanto couber aí na tela, beleza? Bom, o que é menos 2 elevado a 3? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Faz regra de sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Aliás, acabamos de fazer esse mesmo exemplo na tela anterior, né? Vamos lá para o menos 2 elevado a 4 agora. O que é isso? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. E aí, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Beleza? Mais um, ó. Menos 2 elevado a 5. É menos 2 elevado a 5 vezes, beleza? Vamos agilizar um pouquinho aqui. Se você fizer as contas, você vai chegar que é negativo 32. Se você fizer menos 2 elevado a 6, você vai ver que dá mais 64. E se você fizer menos 2 elevado a 7, vai dar menos 128, beleza? Agora, pessoal, o que eu quero é que você observe o padrão. Eu quero uma regularidade que está acontecendo, uma relação entre o expoente e o sinal do resultado. Você consegue perceber uma relação entre os expoentes e o sinal que dá no resultado? Porque se a gente observar isso, conseguir descobrir alguma coisa interessante aí, nós não precisamos ficar fazendo essa regra de sinal menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Certo? Certo? Dá para fazer direto. Você conseguiu perceber qual é o padrão?
Bom, é o seguinte, né, pessoal? O padrão é que quando o número do expoente é ímpar, o resultado é negativo, tá vendo? Olha lá o expoente 1, deu menos 2. Quando fez menos 2 elevado a 3, que é ímpar também, deu menos 8. Quando fez elevado a 5, que é ímpar, deu menos 32. Quando fez elevado a 7, que é ímpar, deu menos 128. E quando o expoente é par, 2, 4, 6, dá uma olhada nos resultados. Deram positivo. Então, olha que padrão interessante para a gente não ter que ficar fazendo essa regra de sinal enorme muitas vezes na potenciação. Se o expoente é par, o resultado é positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Beleza? Então isso agiliza bastante. Claro, isso quando tem parênteses na base, porque se não tem parênteses, nem tem regra de sinal, como nós já conversamos. Beleza? Muito bem, pessoal. Para ajudar a lembrar, você pode pensar assim, ó, par positivo, que os dois começam com P, beleza? E aí, claro que sobra o ímpar, que fica negativo, certo? Muito bem, pessoal. Agora é hora de praticar, fazer os exercícios para colocar isso daí em prática, certo? Organizar essas informações na sua mente. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim o exercício, qual é a sua dúvida, que eu te ajudo, tá certo? Aquele abraço, até a próxima!